O jogo cósmico e as suas verdades inconvenientes. Bom dia, Papo Quântico da Gigi. Vamos falar de uns assuntos interessantes aqui, por favor? Vamos mudar um pouco o rumo da prosa? Vamos falar de forças invisíveis bastante avançadas? Hoje eu tô mais animada a tocar nesse tipo de assunto polêmico, né? Bom dia para quem tá entrando. Vamos falar aqui de uns papos quânticos assim, bem avançado, vamos? Bom dia. Bom dia para quem tá entrando. Gente. Vamos falar sobre verdades inconvenientes, né? Sobre o jogo cósmico. Vamos brincar um pouquinho de jogo cósmico hoje? Vamos brincar aqui de uns assuntos meio metafísico doido aqui da Gigi? Vocês topam? Vocês gostam? Eu sei que vocês gostam. Ai, gente, que delícia. Quando a gente começa a entender que é só um jogo, né? É lógico que tem as suas implicações, né? Seres, assim, de mentes, assim, muito evoluídas ou não, ou seres que já, vamos dizer, que já expandiram, né? Muito conhecimento aí, sabem convivem com muita tecnologia. Só que as tecnologias hoje, assim, a gente vai entendendo que a questão da inteligência artificial, ela se misturou, né? Desde sempre no universo. E cabe a nós hoje, vou fazer uma reflexão aqui hoje, né? Sobre forças invisíveis bastante avançadas. Bom dia para quem está entrando. A questão do jogo cósmico, né, gente? O que a gente não quer enxergar muitas vezes é que no jogo cósmico está incluída a inteligência artificial, que a forma como não é bem como na forma que nós entendemos, mas na realidade isso é uma coisa muito presente, predominante. Eu diria quase que existem dois lados. O lado das pessoas, dos seres que estão trabalhando com a inteligência artificial desde sempre, criando realidades, vamos falar assim, e que tem a turma que dentro dessa possibilidade você tem assim inúmeros grupos normatizando, controlando para que não haja muito abuso, né? Vamos falar assim. Porque essas tecnologias, gente, essas possibilidades são inimagináveis, são gigantescas. E a gente se depara com essa realidade, eu me deparo com essa realidade muitas vezes nos meus atendimentos, né? A questão assim desse jogo, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, até um cliente muito interessante, ele comentou comigo que outro dia ele viu umas coisas muito estranhas, né? Então, assim, fisicamente tem gente que consegue ver, porque os jogos são várias camadas, né? Eles jogam em várias camadas. E camadas que eu falo são dimensões diferentes, né? De possibilidade de inteligência, de abordagem, níveis de abordagem, tudo a ver com as dimensões. Então, outro dia uma pessoa me comentou que de repente viu, né, um monte de seres, é o aquário, é o velho aquário, né? Ele viu a imagem do aquário, né? Os seres, né, de outra dimensão, todos reunidos em volta ali, disputando e jogando, né, dentro dessa realidade aqui, com as pessoas, é até difícil falar essas coisas para vocês. Gente, mas isso aqui é um grande jogo.
Isso aqui não é... Lógico que tem aprendizado, tem tudo, né? Tem muita coisa para ser testado, né? Nós somos testados o tempo todo, né? Num nível bacana, assim, dependendo do nível que você tá. Agora, quando você entende coisas básicas, né? Você já tá cosmicamente mais consciente, tudo, você não vai cair em determinadas esparrelas, né? Você tem que prestar atenção. Agora, tudo aquilo, você sempre vai ser testado aonde? Nas suas fraquezas. Aquilo que você não consegue ainda superar, né? Lidar bem. Então, eu sempre falo com as pessoas. Ai, a pessoa quer se vitimizar de alguma coisa. Ai, porque aqui é assim, assado, assim. Cuide das suas fraquezas. Onde os seus pontos fracos. Onde você tem que fortalecer e ficar mais vigilante, com mais atenção, para que você não cometa determinados deslizes. Então, assim, esses seres que estão do lado de fora jogando, eles estão apostando. Tem uma turma, não tem o ringue lá, que os caras ficam lá lutando e o pessoal fica lá apostando? Quem que vai ganhar, quem que vai perder? É algo muito mais elaborado do que isso, né? Porque isso é uma coisa bastante primitiva, né? Nesse ponto aí é bastante primitivo. Esse tipo de jogo cabe a um determinado nível denso, né? De densidade de realidade, de dimensão de realidade, assim, muito, não sei se vocês estão conseguindo entender. É difícil falar desse assunto de uma forma para não querer implantar vocês com determinadas ideias. Mas aí o que acontece? Esses seres estão jogando. E sabe aquele filme Homens de Preto? Eu acho que foi o primeiro, que no final é muito interessante, gente. No final, quem puder ver esse filme tá aí para tudo quanto é lado, acho que é facinho de acessar. Homens de Preto, mas os MIB, né? Mas eu acho que foi no primeiro. Eu tenho quase certeza que foi no primeiro. No final, os últimos momentos do filme, que eles colocam uma criatura completamente fora da realidade humana, né? E dentro de um jogo. É muito legal. A gente chama de jogo, né? De jogo, não tem outra forma de falar. Ele finaliza o filme como um jogo cósmico. É muito interessante. Dá uma olhada para vocês verem, né? Porque esses caras, eles fazem esses filmes, eles têm um acordo que eles têm que contar, né? Eles têm que contar a história. É um acordo que eles têm. Eles podem chegar, eles invadem, eles fazem e acontece. Porém, eles têm que estar sempre avisando. Lógico que eles não vão lá no jornal, né, da noite avisar, olha, nós estamos fazendo isso com vocês, tá. Não, eles vão usar filmes, eles vão usar algumas, dentro da narrativa, algumas, são códigos, né? E por isso que eu acho que aquela frase se aplica muito bem, né? Quem tiver olhos de ver, que veja, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça, né? Então, olhos de ver e ouvidos de ouvir é você estar além de toda essa narrativa, de toda esse controle. Você está mais acordado, né? Eu já não estou aguentando mais essa palavra desperto. Assim, o pessoal banaliza as coisas, fica batendo na mesma tecla, fica muito cansativo, né? Mas é isso. Então, assim, para quem vai acordando, né, dentro da Matrix, vai despertando, vai entendendo, porque despertar na Matrix não é você só saber como que eles estão fazendo. Porque eles estão fazendo isso. Não é só isso, é muito além disso. Não é só você se inteirar dos fatos, né? É você realmente expandir a sua consciência para ir além. E eu entendo dessa forma, né? Que para você ir além, você tem que criar uma outra realidade, você tem que ir além.
Não adianta você bater de frente e ficar brigando com essa realidade. Eu tô vendo uma série na Netflix que eu tô gostando muito. Chama Corpos. Tem lá o problema dos 3 corpos. Aquilo ali eu tô assistindo, mas não tô com muita paciência. Mas essa série, Corpos, é muito interessante. Ela começa meio assim, você fica, né, sem entender alguns capítulos, depois deslancha que você começa a entender. De certa forma, eles falam sobre viagem no tempo, né? De certa forma é isso. No grosso, no sentido grosso é viagem no tempo. E aí o controle, aí você vai entendendo um pouco de que a disputa desses seres, né, grandiosos e tudo, grandiosos que eu digo assim, fora da casinha, que a gente não faz nem ideia, dentro de linhas do tempo. Por isso que eu hoje não trato mais como uma reencarnação, uma linha do tempo. Porque eu percebo que quando a gente estuda um pouquinho da teoria do Mallet, né, o Jean-Pierre Garnier Mallet, como é que é o mesmo nome? Esqueci o nome da teoria dele agora, não vou lembrar, mas do duplo, né, que ele fala do duplo. Então, assim, o Jean-Pierre, quando eu comecei a estudar, comecei a entender um pouquinho, né, gente? Só assim, entender, eu trago um pouco do meu conhecimento que tem dentro da minha alma, do meu ser, e aí eu vou compreendendo, fazendo perguntas e tudo. Então, assim, essa questão do tempo, né, de você ter linhas temporais e eles estarem, a disputa toda maior, assim, grandiosa, porque são várias camadas, o jogo tem várias camadas de jogadores. Eu vejo isso claramente, né? Uma malha, assim, uau. E tem seres que estão numa camada além da nossa. Aí vocês dão uma olhada lá nos Homens de Preto, os MIB. Acho que é o primeiro, eu acho que é o primeiro, que no final, o finalzinho ele finaliza mostrando um monte de imagem e um jogo. Um jogo, né, eles jogando um ser assim alienígena totalmente fora da casinha e da nossa percepção, né, da nossa realidade, jogando um jogo. Bom dia a todos. Tem uma série muito boa, Dark. A Dark eu assisti, a Dark eu assisti ela inteirinha. Só que eu fiquei meio invocada no final, assim. Eu achei que eles acabam, né, não sei, a tendência, né? Eu achei meio e eu achei um pouco confuso, sabe? O final eu achei meio confuso. Mas sempre que ele é aquele negócio, eles fazem a série é muito boa, mas vai chegando no final, eles vão criando uma coisa assim, umas coisas às vezes, né, que eu acho tão um pouco interessante. Não, me deu uma raiva aquele final lá, aquelas histórias, tudo bem, recomeçou tudo de novo, mas sempre tendendo para uma coisa assim sombria, né? Eles puxam a sardinha pro lado deles, bem sombrio. Então, assim, você imagina, né? Num jogo como esse, vamos dizer que tem regras. As regras são muito interessantes. Então, uma fase que a turma do contra, que eu falo, a turma mais densa, né? Eles assumem o processo, aí depois eles são obrigados a sair de cena, assim, né? Ficarem mais apartados do jogo, e aí entra outros e assim vai. Só que para nós que somos a massa de manobra é que sofre, né? E aí as pessoas vêm com estados emocionais muito alterados, sentimentos, emoções e tudo. Eu sempre falo, gente, vocês precisam entender que isso tudo é hormônio. Lá, esses seres, eles não têm né? Isso aqui é uma pesquisa, isso aqui é um desenvolvimento, um laboratório, esse negócio de emoção, né? Sentimentos e tudo, isso aqui existe nesse avatar aqui, né? Da 3D. Isso aqui é uma experiência muito interessante, né? Eu acho maravilhoso. Só que as pessoas, a grande maioria, o que eles fazem na manipulação do jogo deles? Eles botam a gente para ficar tudo emocionado, apaixonado com as coisas. Os hormônios lá em cima, né?
E aí fica todo mundo nesse conflito. É aquela turma que faz a rinha dos cães, né? Bota os cachorros pra brigar e fica lá. Nesse nível é. Então, assim, eu sempre acho, né, que eu acessei um pouco também dos níveis do jogo cósmico um pouco mais distantes, mais altos, assim. Não vamos falar elevado, porque hoje em dia, se eu usar certas palavras, nem sei se aplica, mas eu já acessei muita coisa, já vi muita coisa. E falar assim, você tem explicação para tudo? Não, não tem. Ninguém tem. A gente está assim numa possibilidade de vida, numa realidade que a gente está bem aprisionado mesmo, a nível de consciência, né? Tem essa possibilidade, a média geral, que é medíocre, né? Tá muito na médiazinha, tá muito controlado, o gado tá muito sufocado, eles estão agora assim apertando, né? Assim, para sair suquinho mesmo, sabe? Assim, quando você pega aqueles bagaços, vai juntando e vai espremendo, eu vejo eles fazendo isso direto, eu olho, eles estão espremendo, eles estão tirando para todo lado, né? Espremendo para tudo quanto é lado para poder colocar em prática o plano deles, o jogo deles, né? A agenda. Aí o pessoal chama, né, de uma forma muito delicada, Agenda 2030. Ai, Jean Carlos aqui, querido, fala. Ontem assisti aquele filme Free Guy. Muito interessante também, é sobre o jogo. Eu vou dar uma olhada, não sei se eu já vi, vou olhar. Ele tá na Netflix, na Netflixon. Depois me fala em qual plataforma que tá, que eu tô só com a net aqui. Eu não tenho muito tempo, eu não posso ficar muito envolvida com essas coisas. Eu sou de fase, tem fase que eu assisto, tem fase que eu paro. Mas eu sempre fico procurando alguma coisa que tenha um conteúdo estimulante, né? Que tenha a ver com a minha área, porque ficar só na brincadeira não dá. Também não aguento mais a palavra despertar. Eles banalizam, eles massacram os conceitos até a gente não aguentar nem ouvir mais. É desse jeito mesmo, Ellen. Importa sustentar o estado de espera e não ficar hipnotizado com o assunto. Estamos na Matrix. Como viver na Matrix sem ser da Matrix? Pois é sobrecriando a sua própria realidade, né? Você vai criar a realidade que você escolhe. Isso é um item muito delicado, muito difícil das pessoas entenderem. A pessoa tem que mergulhar mesmo, tem que meditar um pouco, tem que refletir, né? Deixar a consciência mais superior dela assumir. E essa entrega que é mais difícil, gente. O pessoal não consegue se entregar. Então, não vou falar que é fácil. Nessa realidade, né? Por que implantaram tanta desconfiança, tanto medo, né? Para manipular. É muita manipulação, gente. O negócio é grosso, o caldo é grosso. Beleza, manda sim, Jean. Quero ver. Hoje nós temos horário, né? Acho que 11 horas, né, Jean? Tá marcado, né? Tá confirmado. Olha aqui onde. Gente, eu não tô tendo tempo de confirmar com as pessoas os horários. Eu entro. Se entrar, tem um ou outro que eu consigo perguntar. Tá confirmado? Aí eu tô aqui na live. Fulano, você vai vir mesmo assim? Então tá bom. Esse Gigi não tem jeito com ela não, né? Me divirto. O dia tem que ser leve, tem que ser divertido, senão a gente cansa. Vou contar para vocês, essa história do extraordinário, né? Né? Que eu tô vivendo, que a gente está vivendo, nessa energia desse fluxo quântico, sábado, depois da manhã, é o terceiro fluxo quântico do extraordinário. Eu vou falar a energia, né? Que se coloca a energia da riqueza extraordinária. Gente, riqueza não é só dinheiro, não é só bens materiais, isso também, mas tem outras coisas também grandiosíssimas envolvidas, né? Então você ter
Riqueza fala de riqueza espiritual, né? Pessoal, sabedoria, arcabouço. Vou falar essas palavras aqui que são do século passado, mas que são maravilhosas. Eu sempre falo. Quem não conhece, vai lá no São Google e pesquisa. Essa Agenda 2030 é uma manipulação e estão acelerando. Isso, então, total. O que acontece? Até 2017 foi o último looping temporal, a última linha do tempo que eles conseguiram repetir. Todas as linhas até então só iam até 2017. Nós já estamos em 2024. Então, depois de 2017, eles não têm muito entendimento do que pode acontecer, porque eles perderam um pouquinho, né? Vamos falar assim, um pouco desse controle. Então, nós estamos vivendo um momento inusitado, meus amores. Vocês estão vivendo fora da repetição da Matrix, fora do looping temporal que eles criaram várias vezes. Dizem que foram 7 vezes, não sei. Pode até ser que seja mesmo, mas nós estamos vivendo um momento muito interessante, de grandes possibilidades. Quando você vai entendendo o andar da carruagem, o caminho, esses detalhes da Matrix, você fala assim, então quer dizer que agora eu não estou repetindo, né, a linha temporal, eu estou numa linha temporal que ela ultrapassou o controle deles, mais ou menos isso. Eu acredito que seja. E eu percebo claramente que eu não consigo falar assim, foi a partir de tal ano, assim. Mas tem o quê? 4, 7 anos, né? A coisa tá ficando muito diferente. Pelo menos de 5 anos pra cá, a coisa tá ficando, pra mim, tá claro. Deve ser esse 7 aí, né? Mas pra mim tá claríssimo. Cognitivamente tá muito claro. A mudança de energia e de possibilidade da expansão de consciência geral, assim, geral. É claro que existem vários humanoides aqui que estão acordando de forma acelerada, muito interessante. Então, assim, gente, o que eu atendo de gente que chega na minha sessão e fala assim, eu tô correndo atrás a água já bateu na bunda e eu já vi que eu tenho que ir pra frente. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que acordar, eu tenho que entender o jogo. Nessas palavras, não são nessas palavras, mas no final das contas o que eu percebo é isso. Não, tem que resolver logo, eu tenho que acordar, eu tenho que achar o prumo, tipo assim, eu tenho que despertar dessa brincadeira. Porque já sacou que o negócio não tá bom. Só que para acordar desses loopings temporais, dessas coisas todas, as pessoas têm que abrir mão de umas coisas que elas se agarraram, fizeram disso muito valioso, muito real para elas, né? Durante esses loops, em todas essas vivências, essas experiências de formatação do HD dela, né? Essa lavagem cerebral de que tem que ser assim, tem que ser assado, que pode, o que não pode, o que deve, foi formatado dentro da Matrix, sair dessas caixinhas. E tem umas caixinhas que as pessoas eu já vi muito isso, as pessoas dizerem para mim assim, eu não faço diferente, alguma coisa específica, mais forte. A pessoa vamos dizer, ela usa, né, a desculpa, vamos dizer, de que ela se sente controlada por família, né, por outras pessoas. Por isso, assiste essa série Corpos para vocês verem. Os primeiros capítulos ficam meio nebulosos, assim, gente, mas a hora que você vai entendendo, e aí você vai vendo, são 4 linhas, por enquanto tá com 4 linhas do tempo separadas.
Passado, presente e futuro. Muito legal, eu tô gostando bastante, porque tem muita coisa bacana ali. É lógico que a gente tem que ficar atento, porque tem muita implantação de muita coisa, mas assim, dá para perceber que eles estão contando muitas coisinhas ali dentro, estão contando muita coisa. Batom no dente? Dente no batom? Vocês entenderam? Eles estão assim trazendo umas coisas muito interessantes mesmo. E eu adoro esses filmes que falam de linhas temporais, né, de viagem no tempo e tudo. E a abordagem, né, e os corpos, chama Corpos, tá? Dá uma olhada lá na Netflix. Bom dia, Mércia querida. Escarpas do Lago, você é muito chique, Mércia. Que gostoso estar nas Escarpas do Lago, Minas Gerais. Que delícia. Parabéns, curte mesmo. Só entro na net quando... Agora com mapa. Tô ficando esperta. Ah, é? Que mapa que é esse, mulher? Ai, me fala depois no privado que mapa que é esse que eu não entendi. Ou então fala aqui. Mapa com mapa? É mapa mesmo? Então é isso, assim, a questão do tempo, né? Então eles estão a G-U-E-R-R-A é temporal. Eles estão... Aquela série da Marvel do... Como é que chama aquele... Oh, gente. Esqueci o nome. Que é aquele irmão do Thor, é o Odin? Não, não é Odin, não. Aquele irmão do Thor lá que... Eu esqueci o nome. Me lembra... Conta tudo das linhas temporais. Essa eu vou ver de novo. Eu vi numa época que estava meio assim tumultuado aqui em casa, mas agora eu vou vê-la de novo, porque eles contam muita coisa, muita. Então você vai pegando, você vai entendendo. E aí você vai fazendo as perguntas, né? Qual a consciência se requer aqui? O que realmente é contribuição? O quanto eu posso expandir diante desse assunto? Então assim, me mostra, o universo me mostra onde que estão as verdades, né? Aquilo que é real. E o resto a gente vai entendendo, né? Que é só narrativa. Mas eles mostram muita coisa. Ah, querida, entendi. Ah, gente, então tá. É sobre indicação, né? Se a pessoa indica, né? Tá certo. Mas é assim, eu entrei sem mapa, sabe? Fui olhando. Comecei com o problema dos 3 corpos. Tá muita encheção de linguiça, sabe? De vez em quando eu vejo um pouquinho, mas o corpus tá me chamando. De noite eu vou lá e assisto um pouco. Tá me mantendo, porque, gente, uma narrativa, um filme, para me manter ligada, tem que ser um negócio muito interessante. Não tem muita paciência, não. Entende? E eu percebo energeticamente se aquilo está sendo contribuição ou não e tudo, e vamos embora. Chamo uma galera para assistir junto, aí fico conversando com a minha equipe de trabalho. Falo, isso aqui, tal. De vez em quando eu troco umas ideias. E dentro dessa possibilidade extraordinária de expansão de consciência, pra gente trazer, você vê que papo, né, mais maluco, tô indo pra lá e pra cá. Hoje eu tô naqueles dias que eu tô flutuando. Porque eu já atendi hoje, 6:30 da manhã, eu já tava atendendo, né? E essa semana foi extraordinária. Só me apareceu situações extraordinárias. Segunda-feira foi o punk do punk. Eu falei, uau! Muito tempo eu não bati um tete-a-tete com seres assim, bem interessantes. Situações muito interessantes, né? Porque o que eu posso falar é interessante. Mas o jogo, o legal do humanoide é que o humanoide pode fazer um jogo separado, paralelo. Porque a massa de manobra,
Não tem condição, ela não consegue. Ela tá dentro do jogo mesmo deles. Na medida que o que é o despertar? Despertar é você conseguir ir além, sair do jogo, mas acordando e criando algo além. Só que para criar algo além, você tem que mudar muita coisa na sua vidinha cá, vidinha cá. Essa vidinha aqui, você tem que mudar um monte de coisa. E as pessoas não estão dispostas a fazer a mudança, que às vezes se faz necessário. Abrir mão de determinadas situações e tudo. Então eu já vi gente que não consegue sair. Tem um trabalho a fazer assim, né? Algo tem uma possibilidade, mas a pessoa não consegue se encaixar, não consegue sair, ela não consegue desenvolver, porque ela tá tão presa, a fraqueza dela, às vezes, gente, é um negócio que ela fundou na família, ela tem um negócio que ela não consegue soltar, já vi muito isso. Homens, né? Às vezes mulheres também, às vezes é uma carreira. Não que tenha, existe assim, eu tô falando que às vezes tem uma pessoa mais velha, que já tá numa fase que já pode transformar, não, mas a pessoa é viciada naquilo. Aquilo é muito importante para ela. E eu não tô falando que ela é errada, não, gente. Trabalho, para mim, por exemplo, é um negócio assim, sagrado, eu amo o que eu faço. Então eu não abro mão. E eu sei o que é uma paixão por aquilo que faz. Então, mas tem, né, procurar sempre o equilíbrio. Ultimamente eu tenho procurado, conversado. Vocês lembram de ontem? Peça e receberás? Pedir ao universo, me traz equilíbrio na minha vida, né? Traz um pouco de lazer, diversão, assim, nesse, sei lá em que sentido. Gente, o conceito de lazer e de diversão nessa realidade tá tão equivocado. Eu olho e falo, ai não, isso aí eu não quero não. Isso aí eu não quero não. Ai. Então, assim, eu falei, não, vou colocar uma Netflix de novo. Eu sempre, de vez em quando, eu paro para poder eu dou um tempo. Aí agora eu vou voltar, tô assistindo lá alguns filmes, olhando, né? Tendo um olhar mesmo de quem tá querendo entender melhor, perceber a narrativa e o que eles estão querendo dizer para nós. Mas eu percebo a malha temporal de uma forma muito interessante, porque no meu entendimento, pelo que eu já entendi, pelo que eu já pesquisei até agora, tempo só existe dentro de uma matrix. Universalmente, não existe o tempo contado dessa forma. Aí entra a questão de nós termos perdido a imortalidade. Quando se perde a imortalidade, entra nesses ciclos de vida após vida, nesses, vamos falar assim, nesses jogos, né, aprisionadores de consciência, que não era, eu acredito o seguinte, que quando criaram isso, né, os primeiros games que foram criados foram por quê? Para lazer, para passear. Não, agora eu vou descansar dessa realidade aqui, eu vou me projetar, aí eu vou dar um passeio, sei lá, vão criar lá um lugar legal, eu vou lá numa praia, tô dando um exemplo assim, né? Mais próximo daquilo que a gente entende. Eu vou para uma praia, eu vou tomar um banho de mar, eu vou, sei lá, fazer um luau lá, vou fazer uma fogueira, vou curtir com a turma e tal, sei lá. E aí eu acredito que com o tempo, obviamente, tem umas mentes muito interessantes, né, diabólicas, que foram criando para aprisionar mesmo. Então como é que nós vamos usar isso aqui? Então, se tem um filme que eu não lembro o nome, não vou lembrar, é um filme que não sei onde é que tá, mas eu acho que ele tá na internet solto. É um filme que eu não lembro o nome. A mulher desenvolveu uma tecnologia, uma moça que pingava uma gotinha no olho e ali ela ia para um aprisionamento, entrava num programa de aprisionamento. Ai, gente. Olha, esse filme eu não esqueço, eu já vi ele umas 3 vezes, dá até agonia,
Mas aquilo ali é eu acho que quem criou aquele filme, saber, consciente ou não, mostra para nós o regime de aprisionamento de seres, né? Que é o sistema prisional dos caras. Aquilo ali é perfeito. Vocês dão uma olhada para vocês verem. Outro dia eu até vi ele assim, começando. Ele tá na internet, tá no YouTube. Esse é de grátis, vai lá no YouTube. Ele começa com a cientista, com o irmão, na beira da praia. Esse acho que é outro. Ah, tem vários. Eu tô meio que confundindo. Não, mas eu acho que é esse mesmo. Ela cria esse mesmo. Ela começa na beira da praia com o irmão, que ela foi dar um mergulho com ele e tal, e aí desencadeia o processo até você entender o que acontecia. Então, essa tecnologia que ela desenvolveu é uma gota no olho, e aí entra num programa. A série é Loki. Oh, minha linda, obrigada. A série do Loki, gente, conta muito da disputa, não vou falar a palavra, né? Da disputa, do conflito, da disputa nas linhas temporais. Ali mostra direitinho as linhas temporais. Exatamente, é Loki. Ai, obrigada, Lorene. Loki, isso mesmo. Então, assim, ali você vê a questão das linhas temporais. E essa última que nós vivemos, que parece, dizem os entendedores, assim, tem gente que estuda profundamente, assim, tipo 1, 2, 3 no mundo que conhece esse assunto. Então, assim, que agora, em 2017, encerrou essa linha temporal. Essa linha temporal, a última repetição que eles conseguiram fazer agora, de 2017 para cá, é uma linha, vamos falar, é uma linha que eles falam, tem pessoas, como o professor Luiz Antônio, ele fala da unificação. Está agora, segundo ele, agora as linhas foram unificadas. Aí eu não sei, baseado, né, no que dados que ele tem. Mas eu sei que 2017, talvez seja esse o conceito de unificação, provavelmente. 2017 para cá nós estamos vivendo a linha temporal unificada, vamos dizer assim, natural, essa aqui. E aí essa turma que anda aí um monte de lugares fala, ah, não, porque porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Dentro da teoria do Jean-Pierre Garnier Mallet, a gente está criando a cada dia essas possibilidades futuras. É a coletividade mesmo que está criando. Então, o que a gente passa a informação, não se atenha às teorias de fim disso daqui, de apocalipse, toma cuidado com isso, tem um olhar sobre tudo isso, para você não ser mais um criando um futuro que não é interessante. Nossa, o Jean-Pierre, ele fala mesmo, né? Que esses seres estão no futuro, nos influenciando a criar o futuro que é interessante para eles. Então, todo futuro de destruição, de destruição no sentido de sofrimento, de conflito mundial, essas coisas, sabe? Porque a desconstrução da matrix dessa realidade, ela parece que não há o que fazer. Parece realmente que, né, chegou o momento do game, pegar todo a civilização, tudo que foi construído, desmanchar para poder criar outra coisa, tem que dar lugar. Agora, a forma como isso vai sendo, já está em andamento, claramente isso, com a queda do campo magnético da Terra, e isso tudo isso é inexorável. Então, assim, vamos entender
do que se trata, e cada um com essa possibilidade de entendimento, sabe, pessoal, aqui, engajamento aqui com você mesmo, você saber um cotom que eu vou, qual que é o lugar que é contribuição, eu fazer perguntas sem parar, o universo me mostra qual o lugar que é a maior contribuição eu estar agora nesse momento, fazendo o quê? O que eu tenho que abrir mão, universo? Me mostra o caminho. Agora é fácil? Não, não é. É só para quem tá mesmo assim com sangue no olho, querendo realmente sair dessa matrix e sobrecriar algo além de tudo isso, né? Então, esse fluxo quântico extraordinário, ele tá me trazendo muito dessas experiências nos meus atendimentos também, da minha vida pessoal, do extraordinário, desse jogo. Veio à tona, assim, essa semana, a questão do jogo. Tudo falando, as boquinhas, as situações, sabe? As percepções, as intuições, tudo vindo muito à tona, a questão desse jogo. Ai, manda pra mim um monte de coraçãozinho extraordinário aí, adoro. Depois da live, faz um comentário, tá? Para ver engajamento e tudo, né? O algoritmo, nós temos que trabalhar a favor do algoritmo, tá bom? Então, assim, tá trazendo essas reflexões extraordinárias, essa situação tá muito presente para mim essa semana, a questão das linhas temporais. E sem ser sábado agora, no outro 14/15, eu vou fazer o curso Criando com as Forças Invisíveis. Aí eu tô só olhando, gente, esse negócio vai ser extraordinário, esse curso. Porque ele vem exatamente depois de 3 fluxos quânticos. E o terceiro é o extraordinário. Em todos os aspectos. E o de depois de amanhã, sábado, é o fluxo quântico extraordinário da riqueza que eu vou fazer. Eu falei, uau! Então, assim, tá vindo à tona muito essa história, né? Da questão das linhas temporais. Desse jogo que tá tendo, a disputa, né? A palavra a gente não pode... Você imagina que a gente não pode falar, ficar falando. Cai muito o engajamento, né? Quando você fala G-U-E-R-R-A, não pode falar. Eu acho até bom que a gente não fica, né, chamando entrando na frequência. Ai, que legal. Que bom. Pérolas no tapete, né? Então, gente, essa semana tá extraordinária. Eu não quero sair dessa energia. Eu tinha vontade de fazer outro fluxo extraordinário, porque depois do curso... Porque, gente, eu vou falar com vocês, eu tenho tido experiências tão extraordinárias, tão fortes durante a sessão, e já tinha dado uma aliviada, porque eu também reclamo muito, né? Gigi faz umas reclamações e fala, esse ponto de vista da Gigi, que não quer, porque isso, que aquilo. E aí me veio esse extraordinário agora, eu tô adorando. Quero manter essa energia, tô escolhendo, vou perguntar pro universo, depois do curso, porque o último fluxo quântico extraordinário, que vai ser o da riqueza, vai ser depois da manhã, sábado, 8 horas da manhã. Quem não fez inscrição, faz. E 14/15 no outro é o curso das forças invisíveis, Criando com as Forças Invisíveis, que eu estou atualizando, todo ano eu gravo ele. E aí, depois, e esse curso, para quem já fez o curso, eu tô dando 50% de desconto. Não é para ninguém reclamar. Mas, gente, vai ser extraordinário, porque as pessoas, interessante que tá chegando um monte de gente nova, que eu tô atendendo e que vai pro curso. Deu uma reciclada, assim. E aí, a turma que já fez, que tá disposto, paga os 50% e vai lá e entra. Gente, olha... As situações pessoais, né, de sessão que eles estão trazendo para mim, eu tô olhando a riqueza que vai ser esse curso. Nossa, eu vou poder falar de um monte de coisa. Então eu já tô assim, né, dando umas cutucadas em vocês sobre as linhas temporais. Pra gente estimular esse tipo de percepção.
não é cognitivo. Muitas vezes não adianta querer entender cognitivamente. Que a mente, ela é um programa, é um software que está rodando e que prende. A mente não está ligada necessariamente à consciência. Só depois que você abre espaço de consciência, expande esse espaço na sua realidade, que você começa a poder ter pensamentos mais expandidos. Porque do contrário, você só está acessando o coletivo. Entendeu? E depois do curso das Forças Invisíveis, eu tenho uns 3 workshops para fazer. Eu vou ver o que eu vou dar prioridade, mas um deles está muito ligado à questão do construto que a gente usa para viver nessa realidade, para construir o avatar, né? Que são as personalidades. E para a gente poder, eu estou querendo fazer um workshop para poder ajudar vocês a entender e liberar isso. Fazer um tratamento. O workshop sempre tem muita facilitação no meio e tudo. Então eu estou achando que depois eu vou fazer o workshop da questão de você, da reedição do construto, né, do avatar. Da persona, né, lidando com o seu avatar. Eu acho que vai ser bem legal. Espero que vocês engajem, né? Então fica assim, sábado, agora, fluxo quântico extraordinário não perde, gente, não perde. Assim, o valor é extraordinário, R$38 por pessoa, gente, por favor. Aproveita, engaja com essa energia. E agora, quem realmente está afim de extrapolar, de entender o processo, né? O que tem por trás de tudo isso, dessa realidade aqui, o que realmente, o que é real, né? Em termos de espiritualidade, tudo. Vão para o curso das Forças Invisíveis, Criando com as Forças Invisíveis, 14 e 15 de setembro, agora, sem ser esse final de semana o outro, que vai ser punk. O negócio vai começar, vai ser 9 horas da manhã e eu vou ter hora para terminar não, porque são 2 dias que eu vou intensamente despejar conteúdo. E da outra vez eu fiz 2 finais de semana, essa vez não, essa vez, né, é bem dinâmica, é muita informação. A gente vai pontuar os momentos de tirar dúvida e para a gente poder, né, perguntas pertinentes ao curso. E aí nós vamos extrapolar, tá bom? Gigi, o papo quântico da Gigi no curso vai ser totalmente quântico. Criando com as forças invisíveis, quanticamente falando, tá bom? Ai, que delícia, gente. Então, olha, vou ficando por aqui. Hoje é quinta-feira, né? Amanhã eu estarei aqui com vocês novamente. Espero poder estar. E quem quiser fazer as inscrições, é só entrar comigo em contato no WhatsApp, no meu feed aí do Instagram. Tá tudo aí, tá bom? Beijo grande e até a próxima. E um ótimo dia para todos vocês.